Bem, então vamos lá. Hoje quero dar continuidade na parte 2 aqui dessa série de vídeos sobre como construir formulários dinâmicos com React. Na parte um eu falei como eu criei esses formulários. Então eu tinha um formulário que criava outros formulários e essa série de formulários dinâmicos em React que eu estou criando é para aquele pessoal que tem alguma funcionalidade semelhante ao Google Forms, Typeform, onde vamos falar assim, formulário de uma determinada pessoa que cria lá no Google Forms tem campos distintos, tem descrições do que cada campo que é específico para o cenário dela, às vezes é um questionário de vaga, às vezes é um questionário para um cliente responder, então varia muito. E se você tiver um cenário onde você tem que construir isso, ou às vezes você não está nesse cenário, um formulário simples, só que ele tem a opção de adicionar várias seções, por exemplo, de endereço, de contato. Isso aqui provavelmente vai te dar uma boa ideia de como você pode fazer esses formulários dinâmicos. Então, na parte 1 eu mostro como o código que cria o formulário dinâmico. Nessa parte 2 nós vamos falar sobre como exibir essas informações. Bem, aqui eu tenho essa rota, que basicamente o que eu faço aqui, eu tenho o meu db.json, que é um arquivo, vamos falar assim, que o JSON Server, que é a biblioteca que cria uma API fake para mim, e esse ID corresponde a esse carinha aqui. Então, no final das contas, todo esse formulário aqui nada mais é que esse JSON aqui. No caso, eu estou guardando aqui, mas isso poderia estar no seu banco de dados, por exemplo. Num cenário de formulário, o que é comum o pessoal fazer é simplesmente guardar tudo vamos falar assim, numa única tabela, com tudo igual eu estou guardando aqui, porque é mais performático. Imagine você ter vários relacionamentos, por exemplo, a tabela com itens do formulário, e aí cada item do formulário você tem as options ali, que se você tiver select ou campo com várias opções, então começa a ficar algo complexo. Então o pessoal geralmente guarda tudo junto, em questão de ser mais performático, para buscar os dados. Se você estiver falando de relatório, talvez essa junção aqui não seja tão interessante. Talvez a separação ali por tabelas, cada tabela guardar uma parte é mais interessante. Mas aqui, para fins de performance, em buscar as informações, geralmente o que o pessoal faz é pôr tudo junto. O que eu tenho aqui? Eu tenho primeiro, eu tenho um array de inputs, então cada item desse é um campo. O label text aqui é o label que eu ponho aqui. Se você perceber, é esse nome que eu tenho aqui. Se você perceber também, aqui está sem o type, mas o type é input text. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Aqui, ó, esse aqui tá select. Esse é o label dele e esse é os options. Se você dá uma olhada aqui, ele tem o mesmo label text, é esse texto, e os options, o label que tá aqui é o que eu exibo aqui. Você tem um de data também, nós podemos pegar e vir nele aqui. Aqui tem o type date, e esse type é muito importante, que com ele eu decido qual tipo de input eu vou exibir. Por exemplo, de data, ele já tem um calendáriozinho aqui. Se fosse time, teria a opção para digitar o tempo, separado por 2 pontos. Aí você tem também a opção aqui de um outro select, onde ele renderiza isso aqui. Então, meio que há um padrão assim, vamos falar assim, nas chaves dos JSONs. E esse type significa muita coisa na hora de eu exibir, porque vai me explicar, esse campo aqui você tem que exibir dessa forma, porque ele é de tal tipo. Então, dando um exemplo aqui, explicando essa estrutura brevemente,
Eu acho que é interessante porque quando nós chegarmos no código, o que vai acontecer? Você vai ter um estado no React que nada mais é que vai estar guardando essa lista de inputs aqui. E cada input vai ter essa estrutura aqui, esse objeto aqui, que vai ser exibido, renderizado ali. Então vamos para o código aqui no VS Code. O que acontece? Eu criei um componente chamado renderForm. O que esse cara vai fazer? Ele vai receber props, se estiver passando props para ele. Ele vai ter o inputs. Então, antes de renderizar aqui, o que eu faço? Eu uso o useEffect, eu pego no React que eu estou pegando, nada mais é que esse ID aqui, porque é uma rota que recebe parâmetros dinâmicos, então esse ID é dinâmico, pode ser um outro, então é dessa forma que eu pego aqui no React, na verdade no React Router DOM. Pegando esse ID, desculpa, na verdade aqui, tendo um ID, o que eu chamo é o getFormById. O JSON Server me dá uma API fake, onde se eu pegar a minha estrutura dele aqui, você vai perceber que tem uma chave chamada form. E se cada item desse array de form tiver um ID, eu consigo usar essa rota aqui que eu estou mostrando, onde eu pego o ID, aqui ele vai conseguir me trazer essa chave em específico aqui, porque eu estou referenciando essa identificação. Então, ele me retorna a resposta. Com Axios eu preciso pegar o data, então eu venho aqui, e com isso eu pego os inputs. Como eu pego os inputs do JSON aqui, então estou pegando essa chave aqui. Depois que eu chamo response data, o que eu vou estar recebendo é todo esse carinha aqui. Só que eu quero especificamente os inputs para eu poder renderizar. Então eu chamo response.data.inputs. E com isso eu estou passando essa informação para o set inputs, que vai definir no meu estado do meu componente. Ele vai colocar isso no estado do meu componente que estava inicialmente vazio, agora vai ter uma lista de inputs. Agora nós podemos ir para essa parte aqui. Aqui eu tenho o container. Esse container nada mais é que um componente do React, do React Bootstrap, se eu não estou enganado, deixa eu pegar aqui de cima, React Strap, desculpa, é um componente dele, eu estou usando por praticidade aqui. E aí, eu tenho o H1, que é o que está exibindo lá, e agora nós vamos para o Preview Form. Realmente é o componente que exibe os inputs. Eu abstraí mais vamos falar assim, criei um componente para o Preview Forms, em vez de criar ele dentro do Render Form, porque eu vou ter a parte também que faz eu utilizo esse cara aqui na parte de Create, onde conforme o cara vai cadastrando, eu vou pegando e vou exibindo como é que o formulário está ficando para ele aqui embaixo. Então, por isso eu criei esse componente Preview Form, porque a premissa de componente é o que? Vejo que tem uma necessidade em vários lugares, então abstraio um componente e o que for dinâmico eu passo com um atributo ou estado. Então, indo nesse cara aqui, o que eu recebo? Eu recebo os inputs, que são as informações que nós havíamos comentado. Recebendo esses inputs, eu faço um map. O que esse map faz? Ele vai pegar cada item, eu vou até pôr aqui, cada item desse aqui, vai pegar ele, cada item dele vai renderizar. Por exemplo, eu verifico o tipo. Se for um tipo option, o que vai acontecer com ele? Se ele for um tipo option, eu vou renderizar ele de uma forma diferente. Eu vou pular essa etapa aqui no momento, para nós explicarmos os mais fáceis, e depois nós voltamos nos mais complicados. Aí eu tenho um form group, que nada mais é para agrupar um label e um input aqui. Se você trabalhou com Bootstrap, você vai estar familiarizado. E eu tenho um input. O input aqui, você vai perceber algo interessante nele. O type dele, que falando de input HTML, é text, e-mail, password, date, time,
entre outros, eu estou passando esse type aqui nada mais é que representa um input e esse type aqui é um desses carinhas. Seria esse aqui, por exemplo, esse type aqui, ó, type select. Então estaria exibindo, deixa eu até pegar aqui, vou fazer agora sim. Eu acho que ele vai me deixar trabalhar agora. Vai, tá por conta mesmo esse carinha. Eu queria abrir os dois, mas não tá me permitindo, não tá ajudando. Agora sim foi. Bem, então aqui o type nada mais é que, por exemplo, o select, o date. Então, baseado nisso, eu vou exibir um input vai ser de um tipo específico. Ah, é date, então vai aparecer o calendário. É e-mail, ele vai trabalhar no formato de e-mail. Ah, é senha, ele vai aparecer os pontinhos conforme você vai digitando. Aí o que que acontece? Bem, aqui você tem um esse get key field, que nada mais é o que esse cara está fazendo aqui. Ele é do render aqui. Esse get key field é nada mais é que está pegando um texto, colocando tudo, com underline, separando espaço por underline. Em vez de ser texto, teste espaço teste, vai ficar teste underline teste e tudo minúsculo. Se tiver maiúsculo, por exemplo, isso aqui, o resultado seria isso aqui, ó. Até lá. Eu poderia não só isso, eu poderia usar esse cara aqui, ó, o ID. Ah, Tiago, por que usar ele pro ID? Porque aí, se você está acostumado com formulário, você provavelmente vai perceber que quando você clica no label, ele foca no campo. Então, para isso, o valor do form tem que ser semelhante ao do input. Então, se nós formos aqui, ó lá, cliquei. Antes não era assim. Então, como eu clico aqui, ele fala, olha, quando você clicar no label, esse form aqui vai ter um valor e isso vai indicar que é para focar no campo que tem esse ID, essa identificação. Então, como a identificação bate, eu foco nele. Ah, esse aqui, você viu que está dando foco? Beleza. Então, o próximo passo aqui seria o quê? Aqui está falando, aqui é do tipo select. Deixa eu pegar aqui, voltar ele aqui, deixar ele quieto aqui, porque pode acontecer alguma inconsistência. A aula não quero pegar essa inconsistência. O que vai acontecer aqui? Agora, você tendo o type, se o type for um select, aí entra o quê? Aí entra os options, que é as opções que você tem aqui no DB. Quando é um select, você tem os options, que são as opções que o cara pode selecionar. Aí o que nós fazemos aqui no código é o seguinte: item, que é o input, options, map, exibir o option referente aos valores que temos aqui. E ele vai pegar o value, vai ser colocado no atributo value, e o label vai ser o carinha que vai estar aqui, ó. O label fica aqui, então esse option representa um registro naquele array de options, daquele input, e o value fica aqui. Então, quando o cara selecionar e persistir, o value, por exemplo, se o cara selecionar essa opção, o value vai ser yes. E com isso, existe a parte, então foi a exibição, isso aqui vai renderizar tanto campos que são inputs normais, que não são selects, quanto select. E esse componente input aqui do React Strap, quando você passar select, ele consegue entender que é um select e vai exibir esse options. Se for um campo input, date, ele simplesmente ignora isso aqui. Beleza? Agora vamos para o que eu pulei, que é o type, o do tipo option. O que acontece com esse tipo option? Esse cara nada mais é que ele é um monte de checkbox. Nós podemos fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar aqui.
Deixa eu ver se eu consigo modificar aqui. Tá? Option test. Yes, beleza, serve. Isso aqui me serve. Salvar. O que vai acontecer aqui agora? Vamos ver se ela aparece aqui para conseguir. Isso. Então, com isso aqui, eu consigo dar um exemplo. O que vai acontecer? Quando ele é um tipo option, ele vai trabalhar como se fosse um checkbox. Você selecionar aqui. Então, a premissa inicial, por exemplo, é render. Eu separei ele aqui para não ficar gigantesco, isolei. O que ele faz? Eu label dele, ele vai receber um item que nada mais é que um campo que está naquela lista de inputs, no caso é um campo do tipo option, ele vai pegar o texto, que no caso eu coloquei lá hash, com campo de interrogação, com sinal de interrogação, de pergunta, e aí eu renderizo options, assim como eu renderizo lá quando é um select, só que aqui em vez de eu ter uns options, eu tenho, na verdade, inputs do tipo checkbox. E aqui entra uma parte importante. O checkbox, o que eu faço aqui é o seguinte, esse form data, aí ainda nesse vídeo eu quero entrar aqui e falar como é que eu persisto as informações, como é que elas ficam. O que eu estou fazendo nessa condição aqui? Eu estou verificando se esse form data nada mais é que os dados que o cara persistiu aqui. Por exemplo, se eu estou falando do checkbox, quando eu clico aqui, eu estou definindo que para esse campo aqui, o valor que eu selecionei é null. Então eu faço essa verificação aqui, ó. O option value é igual ao valor que eu selecionei. Se sim, ele vai exibir esse checkbox aqui, só que ele vai exibir com a propriedade checked. Então vai ficar esse Vzinho aqui no quadrado azul. E caso o valor que eu marquei for diferente do valor do option, ele exibe esse aqui, que seria essa opção aqui que está com o quadradinho vazio. E aí, com isso aí, nós temos o handler form data, que nós vamos entrar agora, porque eu já expliquei a ideia da exibição, mas antes eu acho interessante falar sobre o value. Nós vamos entrar no form data. Como eu pensei na forma de estruturar aqui? Aqui tem a API que cadastra os forms e tem o form data. O que seria o form data? Seria o resultado do que a pessoa informou no formulário. Por exemplo, aqui, se eu cadastrar aqui uma informação, teste, yes, deixa eu pôr uma data aqui, pode ser essa, yes, e salvar, beleza, o que vai acontecer? Se eu vir aqui bem no finalzinho do form data, eu vou ter um novo valor. Eu vou ter, por exemplo, esse carinha aqui, ó. Aí, ó, já está até populado. Tiago, por que está populado? Nesse exemplo aqui, o que eu faço? Se existe... Aqui, voltando no render form, o que eu faço? Eu pego o form data, get form by ID, que é o ID que eu informei aqui, no URL. O primeiro passo, eu seto o estado inputs, eu seto o valor que eu busquei na API. Então, com isso, ele renderiza tudo isso aqui para mim. O próximo passo é o quê? Eu pego aqui, tem uma parte aqui que chama, cadê esse carinha? Deixa eu pegar onde ele tá aqui. Handler form data. Tá. Deixa eu ver aqui. Set form data. Eu acho onde ela está sendo chamada. Handler form data. Handler form data. Beleza, o que esse cara faz aqui? Ele nada mais é que vai trabalhar em cima, vai manipular os dados que foram cadastrados ou que vão ser cadastrados nesse formulário. Se nós voltarmos aqui no preview, qual que é a estrutura? Vamos falar da estrutura aqui.
Ah, a estrutura é a seguinte. O que eu faço? O form data, ele tem essa estrutura aqui. Eu tenho uns inputs aqui também, até por, a verdade é que até por simplicidade aqui, para me ajudar. O que eu faço? Esse representa um registro salvo ali de um formulário dinâmico. O que acontece? O Form ID aqui é o mesmo Form ID que está aqui. Então, por isso, quando eu faço a consulta, ele consegue trazer o form para mim da PayFake e também os dados que eu cadastrei. Aí, o que eu analisei quando eu fui construir, e já fiz isso quando eu trabalhei com formulários dinâmicos, que era o quê? Esse ID aqui, eu tenho um objeto chamado FormData. Esse FormData, a chave disso aqui é o ID do input. Então, se nós formos caçar aqui, ó, por exemplo, esse carinha aqui, ó, final 409, representa esse cara aqui, ó. E nele eu digitei teste. Se nós formos no final CC1, você vai descobrir que o que eu digitei lá, o CC1 é o quê? O CC1 é o select, perguntando se tem criança. Are you have children, melhor dizendo. Aí eu tenho um valor aqui, yes. A data, 01E. Nada mais é que o ID referente ao, cadê aqui? A esse input. Então o que eu faço? E por que eu fiz dessa forma? Porque na hora que eu chamo o preview, eu estou renderizando, eu tenho um input, eu tenho cada item do input, da lista de inputs. Então tem um campo. Esse campo tem um ID. Então quando eu vou pegar o value, o que eu faço? Eu tenho um objeto formData, que esse objeto formData representa os dados que eu persisti no form. E como eu faço formData e item.id, o que eu estou fazendo aqui no final? Eu estou nada mais é que referenciando, por exemplo, vamos pegar um ID aqui. Estou fazendo o seguinte: no form data, a chave vai ser um ID de um dos inputs, e se eu tiver um valor teste, por exemplo, ele vai simplesmente fazer, o form data vai estar fazendo isso aqui, ó. Vai estar pegando form data, ele vai estar pegando isso aqui. Então, quando eu fazer isso aqui, o que ele me retorna é o valor teste. É o que eu coloco aqui. Então fica fácil de eu manipular, em vez de eu ter que fazer um filter caçando aqui o dado que eu digitei ali no input, o dado que eu digitei ali que foi digitado anteriormente, se eu for exibir, o que vai acontecer? Se eu não fizesse dessa forma, eu teria que filtrar, fazer um filter, onde eu ia ter que verificar item.id é igual a form, aí eu teria a ID do input, por exemplo, dessa forma aqui, input ID. Seria uma forma de fazer. Só que dessa forma, a forma que eu estruturei fica mais simples de eu lidar. Então eu não preciso fazer esse filter pensando quando você tem um pouco mais de campos, se você tem um form de 15 ou mais campos, ficar maior, você vai, talvez aquilo vai começar a sentir na usabilidade do cliente. O cara vai renderizar, leva um tempo um pouquinho maior. Não vai ser algo exorbitante, mas você pode sentir. E o benefício maior aqui é a simplicidade em acessar a informação que o cara digitou, por exemplo. Isso para exibir no Value. Como é que você lida com os dados? Aí vem um handler form. Esse handler form, que ele recebe como propriedade, está aqui no Py. O que esse cara faz? Nada mais é que eu vou ter lá no meu form data. Ele é um. Eu vou até copiar aqui, porque, cara, isso vai ajudar muito. Meu form data é. Esse handler form data nada mais é que vai estar manipulando esse tipo de cara aqui. Um objeto que vai ter a chave, vai ser o ID dos inputs cadastrados, e o valor é o que eu digitei no campo, por exemplo. Então o que acontece? Quando eu tô lá
fazendo a alteração aqui, por exemplo, ele está chamando o evento, deixa eu pegar aqui, um click, se for o checkbox, se for um input convencional, por exemplo, vai ser o onChange. Então, fiz essa alteração digitando, ele vai chamar. O que ele faz? Recebe aqui. Se você for olhar aqui nesse método, melhor dizendo, para não ficar confuso que eu acabei de falar, eu passo o ID do input e o valor que o cara digitou. Como a minha estrutura, eu trabalho com a chave sendo o ID do input e o valor que o cara digitou, eu simplesmente faço um spread operator para colocar os valores que já existem e adiciono um novo. Ou modifico o valor que está sendo alterado, o campo que está recebendo, está sendo alterado, eu modifico ele. E esse aqui no final, ele vai ser algum desses IDs aqui. Ó. Quando eu faço esse aqui dessa forma, nada mais é que ele, no objeto, ele tá ficando dessa forma, ele está resultando nisso daqui. Ó. O que vai ser um desses valores, por exemplo, está resultando. Caramba, tá difícil hoje, hein? Vamos ver se vai agora. Isso. Esse carinha aqui nada mais é que um ID de um input. E o value é o que o cara está digitando no campo, que eu estou pegando usando o Event Target Value. Então, com isso, eu estou populando esse form data. O início dele, o estado inicial dele, é um objeto vazio. Mas conforme... Aí o que acontece? O formulário vai carregar vazio. Então, conforme eu for digitando, ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente, quando eu faço o set form data, ele pega o estado atual, que está vazio, coloca aqui, mas por que tem que colocar aqui? Hoje está vazio, nesse momento que eu estou falando aqui, mas imagine que você já cadastrou esse primeiro campo aqui. Ele já vai ter um valor. O valor vai ser, por exemplo, vou pegar aqui, vamos supor que eu cadastrei aqui o primeiro campo. Então, ele já vai ter esse carinha aqui. Cadastrei esse primeiro campo aqui com teste, por exemplo. Ele já vai ter esse valor aqui no objeto. Ele estava antes assim, conforme eu alterei lá, para os testes ficou assim. Então, para eu não perder essa alteração, eu tenho que usar o spread operator para colocar ele criar um objeto onde vai ter esse valor aqui, mais o valor que eu estou referenciando novo, que é mais o novo valor que vai ser colocado no estado. Que aí pode ser esse campo aqui, por exemplo. Deixa eu pegar qual que é o próximo campo. Pode ser o novo estado, pode ser o quê? Pode ser esse ID com valor null. E aí, se for isso, eu fiz essa alteração, o meu estado agora que estava assim, quando fazer o set form data, vai para isso aqui, ó. Aqui vai virar isso daqui, ó. Então, por isso eu tenho que usar o spread operator, porque se eu tiver no segundo campo, fazer a alteração e não tiver o spread operator, ele vai limpar o valor desse primeiro campo e vai manter só o desse. E quando você trocasse para esse, ele ia limpar o valor do campo aqui também. Então, para manter, eu preciso pegar o valor que está no estado anterior, colocar aqui e adicionar o novo valor que eu digitei no novo campo, ou alterar o valor alterar o valor de um determinado campo, que estava, por exemplo, com null, eu pus para yes. Então, por isso, aí quando eu faço esse set aqui, ele reflete aqui exibindo, mudei o estado, o que o componente faz, reage à mudança de estado. Aí o que vai acontecer? Vai cair no value, porque ele vai renderizar novamente e vai ver que o form data agora tem o ID, por exemplo, esse ID aqui. E ele vai retornar esse valor para mim. E no caso do checkbox, eu tenho que fazer essa verificação para marcar como checked. Como eu tenho um ID do input, porque eu estruturei de forma que a chave do objeto form data é o ID do input, eu passo aqui e verifico se tem valor. E se bate com o valor do option do checkbox. Se sim, eu marco como checked.
Agora faz mais sentido. E por final, eu clico no botão Save, que nada mais é que eu gero um ID com a biblioteca UID na versão 4, passo a ID do form e passo o form data. No caso, como é a API fake, ele tem esse endpoint form data e que resulta nisso daqui, que é esse é o resultado final aqui quando eu cadastro. Deixa eu até pegar aqui para me jogar no JSON Validation, JSON Formatter, que aí eu consigo mostrar de forma mais adequada. E o final, quando eu cadastro, o resultado é esse aqui. Ah, por que eu pus o form? Vamos supor que você vai exibir isso aqui para uma pessoa. Cara, você vai ter que fazer dependendo da forma que você fez, você teria que fazer uma consulta para buscar o formulário, para renderizar a estrutura dele, e uma outra consulta para buscar os dados que foram cadastrados daquela pessoa no formulário. Dessa forma aqui, eu tenho a estrutura do formulário que eu tenho a estrutura do formulário em que eu fiz o cadastro. No caso, estou lá no Google Forms, fiz o cadastro, cadastrei 3 campos. Ele teria os valores dos 3 campos do form data e eu teria o form. Com a única requisição, bato na API, pego isso, consigo renderizar e consigo exibir os valores que a pessoa cadastrou. Se você tivesse cenário de exibir, ter que carregar o formulário com os valores daquela pessoa ali. Então, com isso, você vai evitar uma requisição a menos para sua API num cenário de larga escala. Isso é interessante. E você fala, se fosse um banco de dados relacional, eu consigo fazer join. Mas se você tiver esse join, tem um custo. Então, dessa forma, você reduz esse custo, principalmente se a sua tabela tiver um volume grande. Então, você reduz esse custo. Sem contar a latência que você está incrementando por fazer duas requisições. Então, vai ter o tempo de fazer de uma requisição e o tempo de fazer outra requisição e retornar a resposta. Aqui você faz uma única requisição e retorna tudo que você precisa. Seria uma forma de você fazer, que eu pensei quando eu construí essa parte de formulário dinâmico. Bem, eu acho que com isso eu finalizo aqui a parte de explicar sobre a renderização do formulário dinâmico, e aí nós vamos pular para uma outra parte, que é adicionar validação, porque, beleza, mas você tem um formulário, você quer, por exemplo, formulário de candidatura de uma pessoa, você precisa da informação, por exemplo, de e-mail da pessoa, às vezes você quer saber, por exemplo, em alguns cenários, talvez uma vaga como motorista, tem que ter uma ideia ali inicial se o cara tem CNH. Que parece estranho, mas o cara pode entrar lá e querer fazer graça e não marcar. Então, ele marcando, se não marcar no, você já descarta. Porque não faz sentido continuar com uma vaga que precisa de CNH, por exemplo, com uma pessoa que não tem. Você marcar sim, então você entende que o cara tem. Então, a validação vai ajudar muito, porque aí você vai conseguir definir campos que são obrigatórios, que têm informações obrigatórias. Então, isso vai ficar no terceiro vídeo. E eu vou deixar o link do repositório, assim como eu falei no primeiro vídeo, aqui você vê, analisar, porque assim explicando, talvez você não consiga pegar tudo, mas olhando o código você pode analisar com calma, pegar aquele trecho de código, se você precisar fazer esse tipo de implementação, usar como base. Então, eu vou deixar o link depois para você acessar o repositório. E espero vocês no terceiro vídeo, onde eu vou falar sobre a validação. Então, acho que é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Até a próxima.